O Sistema Conectados com Deus de Comunicação apresenta Falando de Finanças. Direção e apresentação, Fábio Pavano, consultor em finanças. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Falando de Finanças. É uma grande alegria tê-los aqui conosco. Pedimos a você que compartilhe, que distribua para os seus contatos essa oportunidade para juntos aprendermos mais sobre administração financeira familiar. Neste momento eu quero convidar você para poder refletir na palavra de Deus no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Diz assim: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Com base neste verso, eu quero convidar você que você feche os seus olhos ou se você quiser se ajoelhar diante da presença de Deus para dirigirmos a Ele uma oração. Santo Deus e amado Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais essa oportunidade, por mais esse programa. Seja conosco agora, que o Teu Santo Espírito nos dê sabedoria, que tudo que for falado aqui seja para a honra e glória do Teu nome. São bênçãos que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, legal. Vamos lá. Vamos para a nossa primeira parte do programa, que é História de Sucesso. E hoje nós temos a grata alegria de ter conosco aqui o nosso irmão em Cristo Jesus, nosso amigo, Misael Dansinger. Seja bem-vindo, Misael. Olá, muito obrigado, Fábio, muito obrigado para você, ouvinte que está nos ouvindo aí nesse momento, nos vendo também, né? Porque agora o programa Rádio Conectados não é só rádio, também é visual. Então seja muito bem-vindo e é um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouco desse conhecimento, né, que Deus nos dá. Maravilha! Interessante que o Misael também é um dos apresentadores aqui da Rádio Conectados com Deus, não é mesmo, Misa? Sim, eu faço o programa Missão em Foco, mas eu estou me retirando por conta de outros projetos que eu estou fazendo. Estou começando a me desvincular. Provavelmente nos próximos dias aí já não vai ter mais o meu programa. Olha aí, que legal. Mas vamos conhecer um pouquinho da história do Misael e também desse novo compromisso que ele vai ter. Isso se ele quiser falar, né, gente? Vamos lá. Misael, qual que é o seu... Onde você mora? Quantos anos você tem? É casado, solteiro? Conta um pouquinho do Misael pra gente. Vamos lá então, Fábio. Eu sou Misael Dansinger. Nesse momento eu estou morando em Alphaville, São Paulo. Eu tenho duas lojas em Artur Nogueira, interior de São Paulo, perto de Campinas. E eu sou solteiro e decidi nesse ano empreender de uma forma diferente. Já empreendi com lojas, mas esse ano eu decidi fazer um outro empreendimento. Tanto é que eu estou aqui em São Paulo nesse momento para isso. Legal. Com quantos anos você começou a trabalhar, Misael? Ah, Fábio, desde sempre, viu? Meus pais são feirantes. Até hoje meu pai faz feira. Minha mãe começou com comércio, mas meu pai é feirante até hoje. Então, assim, é algo que eu nasci já vendo, já fazendo, atendendo. Então, desde os 6, 7 anos, eu acredito que eu já vendia coisas na rua. Que legal. E qual foi o seu primeiro emprego, Misael? Um emprego, assim, oficial mesmo? Em que área que você atuou? Eu não tenho carteira nem de trabalho, pra você ter uma ideia. Nossa. Eu nunca tirei uma carteira de trabalho, não sei o que é isso. Eu sempre trabalhei assim, com a minha família, ou então trabalhei para mim mesmo. Então o primeiro trabalho, assim, mas se pegar o primeiro trabalho que eu fiz, sempre foi com vendas. Atendimento ao público, eu acredito que foi o primeiro trabalho e um dos únicos que eu levei durante a minha vida. Sempre trabalhando com essa questão de conversando, de vendendo, oferecendo um produto, ou então só entregando o produto que a pessoa queria ou quisesse. Legal. E dentro desse contexto que você está falando, essa parte de vendas, esse dom que você tem, porque a gente percebe que é uma coisa que você gosta, uma facilidade que você tem, em que áreas você já atuou? Você comentou que tem lojas de roupas. Alguma outra área você atuou nesse todo esse tempo que você tem?
Olha, eu já trabalhei na feira, né, com os meus pais durante muito tempo. Eu já vendi coisas na rua, tipo frutas, legumes, bolos na rua, geladinhos, quando eu era mais novo. Eu comportei durante um tempo. Tem as lojas que eu, como eu disse, nesse momento estou indo mais para a área da comunicação, do ensinar as pessoas a como ter uma vida mais próspera em todas as áreas da vida, não só no financeiro, mas uma conexão a mais nessas coisas assim. Então sempre foi assim, vendendo, só que dessas formas. Feira, comércio de rua, comportagem, loja, e agora com essa questão de desenvolvimento pessoal. Que legal, muito importante nós termos a sua história aqui, Misael, porque isso inspira alguns jovens, né, que estão aí na indecisão, não sabem que ramo tomar, mas eu creio que tudo é uma oportunidade na vida, né? Às vezes nós não podemos ir pelo achismo, pelo negativismo, falando, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não é para mim, mas você nem tentou. E o Misael está aí, o Misael é uma prova para o nosso programa, que ele tem tentado, ele tem corrido atrás, é uma coisa que ele gosta e está buscando lutar por seus objetivos, por seus ideais. Ele inicia uma busca, aí daqui a pouco ele já percebe que tem uma outra oportunidade e com isso ele vai crescendo, vai se desenvolvendo e vai aprendendo, certo, Misael? Exato, Fábio. Eu acho que isso que é o mais importante, esse aprender e se desenvolver. Eu sou do interior de São Paulo, de uma cidadezinha chamada Caiabu. Essa cidade ela tem hoje uns 6.000 habitantes. Lá nos anos 2000, quando eu mudei para lá, tinha 3.000 habitantes. E eu morava no sítio ainda. Então, assim, foi muito difícil a minha criação nessa questão, assim, de comunicação. Por mais que eu goste de me comunicar, por mais que eu me desenvolvi nessa área, antes era muito difícil para mim. E o que me ajudou a me desenvolver? O trabalho. Quando a Bíblia fala que o trabalho enaltece o homem, eu não sei se é na Bíblia mesmo, é um pensamento, mas tem esse pensamento, é real. Porque o trabalho, ele te desenvolve. Quando você vê, por mais que aquilo não era a minha profissão, vender, ser feirante, não era uma profissão que eu queria, mas isso me desenvolveu para conseguir fazer o que eu estou fazendo agora, que vai me desenvolver para fazer uma outra coisa lá na frente. É isso que eu acho mais legal, de você empreender, de você arriscar, de você experimentar fazer coisas novas, ainda mais a questão financeira, né? Legal. Então, nós podemos entender que você, Misa, você nunca trabalhou como empregado, no sentido assim, lógico, com o seu pai, você sempre se desenvolveu, sempre ajudou, mas assim, você sempre buscou a área do empreendedorismo, certo? Eu sempre busquei a área da venda e consequentemente, o empreendedorismo também. Então, eu sempre fui, de alguma forma, ou comunicador, ou facilitador, uma pessoa que atendia, porque senão não necessariamente você vende, né? A pessoa, você está ali só entregando o produto para ela, facilitando com a simpatia, ou então da venda. Então essas áreas foram as duas áreas que eu mais trabalhei na minha vida, sempre trabalhei, ou atendendo ou vendendo. E olha, Fábio, uma coisa que eu falo para as pessoas que estão nos ouvindo, na minha opinião, é uma das melhores áreas que existe, porque se você aprender essa profissão, não tem como você ficar desempregado. E agora nós vamos explorar um pouquinho isso aí, Misael. Vamos lá. Tá emocionante aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se fosse para você dar uma dica para uma pessoa que está aí iniciando a parte de vendas, qual seria a dica legal que você daria para ela neste momento? Coração ensinável. Eu falo isso para as minhas funcionárias, para as pessoas que chegam na loja. Você não precisa saber tudo, tá tudo bem. Você vai chegar na loja para fazer um teste de venda, você vai chegar numa empresa para fazer um teste de vendedora, você não vai saber das coisas. Mas então você precisa ter um coração ensinável. Pergunta para as pessoas, para os funcionários que estão lá, olha, o que eu posso fazer para aprender? O que eu estou fazendo de errado? Olha, me fala, tá bom? Porque às vezes a gente quer mostrar, né, Fábio? Não, eu sei, eu já vendi, eu já trabalhei em tal loja. A pessoa quer mostrar um serviço, só que ela não tem a experiência dali. Talvez já vendeu, talvez já comportou, talvez já vendeu alguma coisa na rua, só que é diferente a jogada numa loja de roupa, numa loja de bolsa, numa loja masculina, numa loja de celular. Então a gente precisa ter esse coração ensinável. Eu acho que a melhor dica são duas coisas que eu vejo assim, que eu vejo nas minhas funcionárias quando elas começam lá. Coração ensinável é a primeira, sabe? Eu poder falar, elas me ouvir, entender, não ficar falando eu sei. Mas a pessoa tá falando é porque você fez alguma coisa de errado. E outra é vontade. Se você tiver vontade, você fica em emprego que você quiser.
mas tem que ter vontade mesmo, assim, tipo, eu vou conseguir isso daqui, eu não sei, é difícil pra mim, talvez você é tímido, talvez você é tímida, vender não é fácil pra tímido e tímida, mas é possível. Mas se você quer e tem um coração ensinável, sabe, isso acho que vale pra qualquer profissão, não só vendedor, mas qualquer profissão você consegue aprender aquilo. Desenvolver. Maravilha, aquilo. né? Interessante que Jesus é um exemplo disso, né? Ele sempre pregou o amor, sempre levou o amor, sempre foi humilde em ouvir as pessoas, independente de classe, de situação. E Jesus é um exemplo grande para nós quanto a esse caminho que você traça para os seus funcionários ou para a sua vida, né, Misael? Exato, Fábio. É o que você falou, ele é o modelo, né? Se a gente ensinar, ele não falou coração igual de criança, um coração aprendiz. Um coração que quer descobrir o novo, que quer melhorar, que quer aperfeiçoar. E isso para finanças é fundamental. A palavra de Deus fala que o nosso povo perece por falta de conhecimento. Aí às vezes a gente acha que a gente sabe de tudo de negócios. Eu não sei, eu estou aprendendo. O Fábio está aprendendo. Você que está nos ouvindo ou nos vendo está aprendendo também. Então é importante, esse coração aprendiz. Quando eu entendi isso e eu comecei a aplicar na minha vida, eu comecei a crescer muito mais. Estou crescendo até hoje, porque eu chego na roda e eu quero aprender. Eu parei de querer ensinar. Antes a gente quer ensinar, quer mostrar que a gente sabe, quer mostrar o serviço, olha como eu sou bom. Mas quando você para, deixa eu aprender aqui. Não quero... Ensinar é bom, é gostoso a gente estar como professores, mas aprender é muito melhor. E é interessante que todo dia a gente aprende algo novo, né? Por mais que às vezes você está acostumado com uma situação, ou até mesmo a Bíblia fala isso, que todo dia a palavra de Deus se renova para a gente. E isso é interessante, porque isso é uma busca de conhecimento diário, né? E é um fortalecimento para a gente não ficar estagnado, a gente não criar uma rotina e ficar travado nela. Esse é o problema muitas vezes das pessoas. Concorda comigo, Misael? Concordo plenamente. E é isso que acontece nas empresas, e é por isso que as empresas, para você que está nos ouvindo, que talvez seja empresário, é uma das chaves que faz a empresa quebrar. Porque a pessoa conseguiu subir, aí ela chegou até não só empresas, mas no financeiro. Eu estou bem financeiramente, foi isso que eu aprendi, só que o mundo muda. A palavra de Deus se renova a cada manhã e as coisas no mundo também. E por a gente achar que a gente já sabe, não preciso mais aprender, não preciso, para que eu vou ouvir um programa de finanças? Eu nem estou precisando tanto assim. Mas nessa você, por conta desse orgulho, a palavra fala, né? O orgulho precede a queda. Deus rejeita as pessoas soberbas. E às vezes esse orgulho não é você ser orgulhoso com o seu carro, não. É não aceitar um ensino, não aceitar uma dica do seu funcionário, uma dica da pessoa que está trabalhando com você, uma dica que ia ajudar, uma sacada, um feedback que ia ajudar você a melhorar no seu ministério. Tá vendo? Na igreja acontece muito isso também. Sabe, às vezes a pessoa vem dar uma dica assim pro seu ministério, mas você acha que não, porque o ministério é seu, você tem tantos anos de igreja, você não precisa ouvir isso para dar pessoa. Então aprender essas coisas aí. Então eu tô aprendendo também. Todos nós somos aprendizes, do nosso grande professor e mestre Jesus Cristo, né? Misa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que tem duas lojas em Arthur Nogueira, né? E com a pandemia, como que ficou essa questão para você? Impactou? Tá impactando? Nossa, impactou demais, Fábio. Eu acho que foi uma das lições espirituais maiores que Deus me deu, foi nessa pandemia. Assim que começou a pandemia no ano passado, confesso que eu fui uma daquelas pessoas assim que entrou em pânico. Foi eu e a minha irmã no mercado com o carrinho lotado e, meu Deus, 7 horas da manhã, o mercado abriu, a gente entrou, compramos R$2.000 de coisa. Eu fui pro sítio dos meus pais falei com as funcionárias que eu podia adiantar um pouco de dinheiro para elas se precisassem, porque eu não sabia o que ia acontecer nos próximos meses. Fiquei desesperado. A loja lá fechou durante 2 semanas, 1 semana e meia mais ou menos. E nessa, enquanto eu tava no sítio, Deus falou assim pra mim: onde você tá pondo a sua fé? Você tá pondo a sua fé no dinheiro? Você não vai pra África, você não prega em outros lugares, você não faz missão. Fala para as pessoas confiar em mim e você. Agora, só porque você perdeu a sua loja, então ela é a sua fé. Ela é a base que te sustenta, que te alicerça, que faz os seus passos andarem. Aí eu falei: eita, verdade, né? Se a minha fé tá em você, em Deus, por que eu tenho tão preocupado assim? Então, assim, foi difícil a pandemia, Fábio, mas eu aprendi muito. E graças a Deus, na minha cidade, não fechou. O prefeito bateu o pé, foi contra o governador e ele deixou a cidade aberta. O comércio ficou aberto, reduziu bastante
A carga, as vendas diminuíram bastante, mas a gente conseguiu manter essa questão financeira. Uma coisa boa também, Fábio, que a gente conseguiu manter lá, que eu acho que é uma coisa boa para a gente compartilhar, a gente tem um relacionamento bom com as nossas funcionárias. A gente tem um relacionamento meio que de amizade. E nessa, quando aconteceu isso, elas entenderam o nosso lado também. Porque várias vezes a gente entendeu o lado delas, eu entendi o lado delas, a gente se ajuda, a gente sabe, não é tão íntimo, né? Porque tem que ter essa distinção ali de cargos, de classes, mas a gente tem essa unidade, acho que a palavra certa seria essa unidade na loja. Então a gente se ajudou. As que precisaram ficar em casa ficaram, as que precisaram cumprir menos tempo, menos carga horária entenderam, e assim a gente conseguiu andar. E ninguém saiu da loja, todo mundo continuou junto e a gente passou por essa situação. É no momento de dificuldade que você vê quem realmente está do seu lado, né? Nós vemos aí o Misael trazendo essa situação, que não foi fácil para ele como empresário, mas ele chamou a equipe, chamou o grupo, mostrou a realidade e todos unidos aí num propósito, num objetivo e acima de tudo fé, desenvolvendo isso a cada dia, foi o que trouxe esperança e graças a Deus está se mantendo até hoje, né? Queridos ouvintes, queridos internautas, nós vamos fazer uma pausa agora aqui na história do Misael, mas não vai embora não. Nós vamos ouvir um louvor, já nós voltamos para concluir essa história de sucesso, ok? Aguardamos você, vamos ouvi-lo. Estamos de volta com o programa falando de finanças e hoje no quadro História de Sucesso estamos entrevistando aqui o Misael Danzinger. Uma história importante, um jovem que está aí na luta, se desenvolvendo, aceitando desafios e agora eu vou trazer uma novidade para vocês. Misael, você é um jovem de missões, certo? Certo. Compartilha com a gente esse detalhe de missões, pode ser? Pode. Para onde você foi? Conta uma experiência legal para a gente, para os nossos ouvintes aí, de uma missão que você fez. Olha, uma das maiores missões que eu fiz foi a missão Quênia, em 2019, se eu não me engano. Em 2019, em maio, eu fui para o Quênia e foi para ficar 15 dias, 20 dias a equipe. Foi uma equipe de umas 20 pessoas do Brasil, Peru, Argentina, bastante pessoas da América do Sul, e nós fomos lá e nós fomos construir um orfanato para as crianças. Tem um orfanato, a nossa igreja tem um orfanato lá na cidade de Kissi, o orfanato se chama Malaquer, e tem cerca de 100 crianças lá. E nós fomos para construir não um orfanato, mas um alojamento feminino. Só que quando a gente chegou lá, Fábio, era muito triste a situação do orfanato todo. Não dava para a gente mudar tudo.
Só que a gente decidiu fazer um orfanato, um alojamento para os meninos e para as meninas. Nisso, o tempo não deu certo, assim, o tempo para a gente conseguir produzir tudo isso em 15 dias, por mais que uma equipe grande com recursos não deu, não existia cavadeira, peneira no país. Então a gente teve que inventar, criar as ferramentas para fazer o nosso trabalho, literalmente. E nisso a equipe teve que vir embora, porque era uma equipe de quase 20 pessoas, mas eu e mais 2 amigos decidimos ficar lá para terminar a obra. E ali foi uma das experiências assim, ó, mais incríveis da minha vida. 3 meses num país diferente, numa cultura diferente, comendo comida diferente, ouvindo uma língua que eu não sabia falar e ainda tenho muitas dificuldades, mas foi assim, sensacional. Quando a gente veio embora, no último dia, as crianças se reuniram e elas falaram muitas coisas para nós. E a gente pôde ver nos olhos daquelas crianças, assim, eu me lembro disso quando eu estava falando com elas, quando elas estavam falando comigo, elas se sentiram, nas minhas palavras, olhando para os olhos delas, elas se sentiram amadas pela primeira vez na vida. Quando a gente entregou os quartos, as crianças entravam nas camas, que cada criança, dormiam 2 crianças e uma cama de solteiro antes. Porque era pequeno o espaço, era bem simples, o colchão fininho, beliche de madeira. A gente montou umas treliches para elas, comprou colchão, comprou coberta, travesseiro, e deu cada um para todas elas ter. Cada um tinha a sua cama. Quando elas deitavam na cama, elas choravam porque tinha uma cama. Eu lembro do Salomão chorando, assim, uma das crianças que a gente mais se apegou, chorando, porque tinha ganhado uma cama para ele. Uma coisa simples, uma cama, um colchão e um travesseiro com uma cobertinha que a gente comprou lá. E muitas vezes a gente tem tantas coisas aqui, né, e a gente não valoriza tanto. E agora, puxando só um pouquinho, Fábio, a questão financeira do nosso empreendedorismo, se eu não tivesse recursos, se nós não tivéssemos recursos, se as pessoas que financiaram a obra, pagaram para a gente comprar essas coisas, não trabalhassem aqui no Brasil e ao redor do mundo para financiar isso, não teria acontecido essa missão. Por isso é importante, querido ouvinte, por isso é importante para você que está nos assistindo e nos vendo, você empreender. Por isso é importante você trabalhar. Não é para você crescer e comprar um carro. É bom também você ter a sua conforto, a sua segurança financeira, mas você pode financiar. Se Jesus não tivesse José de Arimateia e Nicodemos, aonde ele teria sido sepultado? Se ele não tivesse aqueles amigos ricos, aqueles discípulos ricos. Só que, infelizmente, Fábio, eu vejo assim, a gente tem uma cultura que não pode ganhar dinheiro. Porque deixareis no meio de vós um povo humilde e pobre. Então, a gente não pode ganhar dinheiro. A gente tem que ser humilde e pobre. A gente precisa entender um pouquinho. Aí volta o coração aprendiz, né, do primeiro bloco. A gente precisa entender um pouquinho mais, mudar essa visão de mundo. Porque não é pecado ganhar dinheiro. O pecado é você ter amor ao dinheiro. Eu financiei a minha passagem para lá. Eu financiei os meus dias que eu passei todos lá com os recursos da loja. Eu financiei para um amigo que não tinha condição ficar lá também, porque ele precisava, ele era o chefe de obras. E eu falei, não, eu consegui uma oferta. Eu não falei para ele. Primeira vez que eu estou abrindo isso daqui, eu não falei para ele. Eu falei que eu consegui uma oferta. Mas a oferta era da minha loja. Eu não precisava falar para ele de onde eu estava conseguindo a oferta. Eu consegui uma oferta. A loja, eu tinha um caixa separado, uma porcentagem que eu separava para isso, para ajudar quem eu sentisse. E ali eu falei, não, eu consegui uma oferta para você ficar aqui. Pode ficar aqui, eu vi essa oferta, tem tantos mil para você ficar. E ele ficou, era o mestre de obras, precisava de alguém que entendesse da obra para ficar. Se não fosse, eu não tivesse a loja, se eu não tivesse empreendido. Essa é a importância. Você tocou em alguns assuntos assim que realmente é o que a gente tem buscado com o propósito desse programa, né? Você falou primeiro a questão da criança. Interessante, né, Misael, que esse orfanato, pela história que nós sabemos, são pessoas que perderam os pais novos, né? Crianças que praticamente ficaram sem referência e foram acolhidas naquele lugar e não tinham nada. Imagina você o que é uma cama, um colchão, um travesseiro. Falando para nós hoje, certo, Misael? Sim, 30 crianças eram de ruas. Existia 100 crianças lá no orfanato quando eu fui, e 30 vieram da rua mesmo. E eu conversei com esse Salomão mesmo que eu mencionei que chorou, a gente conversava com ele, ele falava que ele tinha muito medo quando ele dormia na rua.
Porque lá é tipo cada um por si. Por mais que você é da rua, a pessoa que é mais forte, o adulto, roubava a comida da criança, pegava o papelão que ela dormia. Então é tipo, ele morria de medo de dormir, porque sempre ele não sabia o que ia acontecer com ele. Imagina, então, você pega essa criança de rua e leva para um local. Por mais que o orfanato, quando a gente chegou lá, era... Nossa, a criança de rua do Brasil mora melhor do que eles lá no nosso orfanato da igreja, mas é uma coisa assim, para eles lá, outro nível, é muito bom. E quando a gente saiu e deixou aquela estrutura a nível do Brasil, assim, de certa forma, aquilo ali foi assim, ó, algo sobrenatural para eles. Ali eles viram o que é ser cristão, o que os cristãos fazem. E vários deles, Fábio, falaram assim, quando eu crescer eu quero ser missionário que nem vocês. Quando eu crescer eu vou ser missionário que nem vocês. Nossa, deixa eu até respirar um pouquinho aqui, porque emociona a gente, viu? Realmente a gente entende o porquê que esse programa foi proposto e porquê que nós escolhemos, guiados pelo Espírito Santo, ter esse quadro de história de sucesso. Nós estamos passando aqui quantos programas já foram feitos e cada programa a gente aprende alguma coisa, uma lição para a gente. O Misael trouxe aí essa satisfação, essa gratidão dessas crianças por algo que foi feito por elas, provando realmente que o amor de Cristo existe e que é possível nós fazermos diferença na vida das pessoas, né? E, Misael, conta pra gente agora, o que a fé te ajudou até aqui? Uau! Quando eu fui pra loja, Fábio, essas últimas lojas, antes eu já tinha loja, eu fui pra comportagem porque eu não sabia o que eu fazia, o que eu queria da vida. Antes de eu ir pra loja, antes de eu ir pra comportagem, eu usava muita droga na minha cidade, eu não era da igreja, eu fumava todo dia maconha, usava algumas outras coisas. E aí quando eu decidi vir pra igreja, eu sabia que eu precisava mudar de ambiente, de pessoas. E nisso eu fui pra comportagem. Não era batizado ainda, mas me entreguei para Jesus num retiro. E depois de um tempo eu saí da comportagem, fui para a loja em Artur Nogueira e eu pensei, não posso dar errado, Deus. Eu não posso dar errado, eu preciso fazer isso aqui dar certo. E nisso eu coloquei a minha fé muito em Deus. Eu decidi que eu seria um cristão sincero. Eu decidi que eu não voltaria para o mundo, que eu queria ficar na igreja junto com ele, mas eu precisava dele. E eu passei por muitas dificuldades quando começou a loja. É difícil empreender. Quem empreende, quem já empreendeu, sabe como que é difícil o começo. Eu lembro que no começo eu morava com a minha irmã e a casa era pequena. Eu estava com a loja estava começando a fluir, estava começando a funcionar. A minha irmã trabalhava comigo meio período, eu tinha uma funcionária. A casa dela era pequena, tinha 2 cômodos apenas e eu morava numa barraca no quintal dela. As minhas coisas ficavam na casa, só que para não atrapalhar, para não ficar tira colchão do chão, para não alugar um espaço, porque não tinha dinheiro, eu literalmente morei numa barraca durante uns 3 meses no quintal dela. Então, o que a fé é importante? É fundamental. Porque se você não tiver fé lá na frente que vai dar certo, fé em você, fé em Deus, fé nas promessas que Ele te deu, você não passa por essas coisas. Você vai olhar para a sua vida e vai falar, eu não preciso disso. Fábio, nesse momento eu tô aqui em São Paulo, em Alphaville. Uma cidade, assim, incrível, um dos locais melhores de São Paulo. Eu tô numa mansão, numa casa bem grande. São 3 andares essa casa, só que o quarto que eu consegui, ele é minúsculo. A minha cama é maior que esse quarto. Eu vou compartilhar com vocês nesse momento. Então aqui, ó, eu tenho o meu guarda-roupa, aqui a porta, aqui é o final do quarto e aqui sou eu. Então esse quarto é minúsculo. Sinceramente, na minha casa, em Artur Nogueira, é maior do que... A minha cama é maior do que esse quarto. Mas por que eu tô aqui? Porque eu tenho fé no que eu tô fazendo aqui. Eu vim aprender com as pessoas, eu vim me conectar, eu vim fazer network, uma das coisas que eu aprendi que no negócios é fundamentais. Eu vim criar projetos e precisa pagar um preço. Não vai você acreditando que ter fé em você, fé no futuro, fé em Deus não tem um sacrifício. E empreender, financeiramente falando, espiritualmente falando, seja lá em qual área, você vai ter um preço a pagar. Mas se você tem fé, se você olha pra frente e fala, não, se eu continuar nesse caminho vai dar certo, Deus tá comigo, você vai conseguir passar por isso. A fé é isso, não é? O firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza daquilo que não se vê. Para de olhar para sua vida, para sua condição. Uma das coisas que eu aprendi, Fábio, que é não olha para sua condição.
olha para sua visão, olha para sua decisão. Se você olhar para sua condição, você vai falar, eu vou empreender, olha o Brasil como é que tá. Você acha que eu vou empreender desse jeito? Não, para de olhar para a condição. É claro que precisa de conhecimento, coração ensinável, que nem a gente falou, mas não olhe para sua condição, porque senão você se paralise e não sai desse lugar. Acho que isso é a importância da fé. Maravilha, sensacional. Agora, para você, em poucas palavras, Misael, o que é dinheiro? Dinheiro é... Nossa, difícil essa pergunta, hein? Dinheiro, ele revela o seu coração. Se você tem um coração bom, dinheiro proporciona muitas bênçãos para as pessoas, constrói igrejas, abençoa famílias, constrói orfanatos. Agora, se você tem um coração ruim, dinheiro compra um carro bom só para você, mostra o seu orgulho. O dinheiro é um espelho. Quanto mais dinheiro você tem, mais ele se revela quem é você de verdade. Então, se você tem um coração bom, ele ajuda a mostrar mais para o mundo quem é você com esse seu coração. Agora, se você tem um coração orgulhoso, ele também vai mostrar quem é você para o mundo com o seu coração orgulhoso. Uma palavra. Ele multiplica quem é você. Ele espalha melhor quem é você. Ele revela, reflete melhor quem é você. Foi poucas palavras, não, mas foi aí. Ok. E família? A base de tudo. Se não fosse a minha família, eu não estaria aqui. Se não fosse a minha família, eu não teria conseguido empreender. E por isso, é importante isso daqui que você está fazendo, Fábio. Porque tem pessoas que não tiveram a família que eu tive, que me aconselharam, que me mentorearam, que me discipularam, que me mostraram o que é comércio. Eu comecei empreendendo porque meus pais sempre foram empreendedores. Só que talvez você não teve pais empreendedores que te ensinaram. Então é importante você aprender com o Fábio, é importante aprender com esse programa e outros programas. Porque se você quer ter uma vida financeira estável, uma vida financeira próspera, é importante você entender de finanças. É um conhecimento, né? Conhecereis a verdade e a verdade liberta. Liberta da escravidão, da escassez. Não só aprender com o Fábio, né? Aprender com o Misael também, que está dando uma lição pra gente, uma aula aqui. Uma aula gratuita, né, Misael? Sim, Fábio. Olha a bênção. Pode falar. Pode Desculpa, pode falar. É isso que eu quero, é isso que eu decidi fazer da minha vida. É por isso que eu tô aqui em Alphaville. Eu tenho aprendido ano passado e eu decidi compartilhar mais com as pessoas. Eu vi que a loja não era o meu propósito. Me ajudou muito, me deu uma estabilidade financeira incrível, agradeço muito a loja, só que nem tudo é dinheiro, nem tudo é financeiro, existe uma coisa chamada propósito, e eu vim atrás do meu. E um dos meus propósitos é fazer isso que a gente está fazendo aqui, ensinar, compartilhar, falar. Eu achei isso em mim, mas eu só achei quando eu comecei a empreender. Eu só achei quando eu comecei a fazer novas coisas e a experimentar novas oportunidades. Loja, liderança, comportagem, tudo isso construiu. Eu falo muito de propósito. Como é que eu descobri o meu propósito? Seguindo toda essa minha história de vida. Às vezes você está parado, querido ouvinte, porque você não sabe o que você tem que fazer. Faz alguma coisa, faz o que está na sua mão. É vender alguma coisa na rua, é entrar em algum trabalho. Por mais que você não goste disso, entre. Eu não gostava da comportagem. Hoje eu gosto muito. Mas por quê? Isso tudo foi me desenvolvendo, isso tudo fez com que eu conversasse. Eu era do sítio, eu falei no começo, uma cidade de 3.000 pessoas. Pensa no Misael falando aqui. Nunca! Minha mão ficaria suada, gaguejaria. Só que a venda foi desenvolvendo. E hoje eu achei um talento, um dom que Deus me deu. De ensinar, de falar, de compartilhar através das palavras. Mas eu nunca acharia isso se eu não tivesse vendido milho. Se eu não tivesse vendido bolo na rua, se eu não tivesse vendido livro. Eu não sei qual que é o seu talento, qual que é o seu dom, mas você nunca vai achar ficando parado. Então sai da inércia e vai fazer alguma coisa. O Fábio começou a fazer esse programa de rádio. Já ele se desenvolve mais, daqui a pouco ele está fazendo alguma outra coisa que ele jamais talvez imaginaria, mas começou aqui, fazendo um programa pequeno, entre aspas, aqui no Conectados, desenvolvendo, criando o roteiro, fazendo as coisas. Como é que vai ser o futuro? Não tem como saber. Mas hoje, fazendo a nossa história, criando a nossa história hoje, sendo intencional hoje, a gente constrói o nosso futuro incrível lá na frente. Amém. Deus seja louvado. E para fechar a misa, Jesus.
amor. Amor não é só entender, amor é sentir. Você precisa ter uma intimidade com ele, a ponto de se lançar. Quando eu saí da loja, doeu demais. A segurança financeira que um emprego estável te dá é muito bom. E quando você se lança, se você não tiver uma intimidade, não sentir o amor de Jesus, você não faz isso. Não tem fé que sustenta só pela letra. É importante entender a Bíblia. É importante a Bíblia, a lição, entender essas coisas. Mas amor não é entendimento, amor é sentimento. Isso aqui é uma carta, né? Uma carta de amor. Mas o seu relacionamento é no seu quarto, no seu secreto. Aí as coisas acontecem. Jesus, amor e intimidade. A prática revela tudo, né, Misael? A gente só sente o amor de Cristo quando você coloca em prática e você compartilha esse sentimento, essa emoção, essa vivência. Eu acredito que de toda a sua vida, essas imagens com essas crianças que, num simples gestos, em algo assim proporcionado por vocês, com muita luta, com muita fé, vai ficar para sempre. E um dia, até mexe comigo, porque um dia nós vamos estar junto com Jesus. Imagina você, Misael, sentado debaixo da árvore da vida, com Jesus à nossa frente e essas crianças rodeadas ao seu lado. Amém. Imagina. E as crianças que essas crianças alcançaram. Porque é isso que é o legal, Fábio. Quando você lança a mão no arado, quando você ajuda alguém, quando você abençoa a vida de alguém financeiramente falando também, principalmente, essa pessoa se sente tão grata que ela compartilha isso. Porque alguém fez com ela, alguém destravou, alguém se importou e você se importa com outro. E é por isso que a gente está aqui, porque um dia Jesus se importou conosco. E por ele ter se importado conosco, agora a gente gasta o nosso tempo para se importar com você que está nos ouvindo. E você que está nos ouvindo, nos vendo, se importa com outras pessoas. E quando você vê, o mundo virou o céu. Amém. Olha, não dá nem para terminar o programa. Eu dava vontade de fazer 5 horas de programa. Mas nós sabemos que Deus tem o tempo para tudo, né? Eu quero agradecer imensamente você, Misael, pelo seu tempo, pela sua disposição, por abrir a sua história aqui conosco. E agora, os últimos agradecimentos também seu, Misael. Uau, eu agradeço muito pela oportunidade que você me deu para compartilhar um pouquinho da minha história. Eu estou construindo essa história ainda. Agradeço principalmente os meus pais, a minha irmã, por ter sido as minhas mentoras, os meus mentores nessa jornada. E, claro, a Deus, né? Porque se não fosse eu não acreditava em mim. Como eu falei no começo, eu era uma pessoa totalmente desacreditada pela sociedade. E eu também não acreditava em mim. E o fato dele ter acreditado em mim, ter falado, filha, eu te escolhi. Se eu te escolhi é porque você tem alguma coisa. Isso fez toda a diferença na minha vida. Agradeço muito a Deus por ter me escolhido e ter acreditado em mim. Amém. Muito obrigado, Misael. Está aí, ouvintes. Deus te abençoe, Misa. Muito obrigado por essa oportunidade. E está aí, mais uma história de sucesso no programa Falando de Finanças. Esperamos que essa história te ajude em algo, a que você possa criar forças, ter coragem novamente aí, continuar essa luta. Nós vamos agora ouvir mais um louvor e logo em seguida nós voltamos para falar um pouquinho sobre a dica financeira de hoje. Já já. Alcançado estende sua
cuidará de ti. Não te deixarei, ó filho meu, não desampararei. Pelo mar ou vale escuro, enfim, eu cuidarei de ti, contigo até o fim. Estamos de volta ao programa Falando de Finanças. Olha, uma história emocionante, né? Queridos ouvintes, queridos internautas, nós vemos aí a superação do Misael, o propósito de vida, o reconhecimento de Deus, o amor ao próximo, sensacional. Eu creio que você que ouviu essa história foi tocado também por esse Deus maravilhoso e por esse Cristo que morreu por nós. Neste momento nós vamos trazer uma dica para você, uma orientação, uma sugestão. A palavra de Deus no livro, nós lemos no início, 1 Tessalonicenses capítulo 2 e o verso 9 diz assim: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Quero ler uma reflexão. Se as leis dadas por Deus tivessem continuado a ser praticadas, quão diferente seria a atual condição do mundo, tanto moral quanto temporal e espiritualmente. Egoísmo e exaltação próprios não seriam manifestados como agora, mas cada um manifestaria bondosa consideração pela felicidade e bem-estar de outros. Em vez das classes mais pobres serem postas sobre a botina dos ricos, em vez de terem o cérebro de outros para pensar e planejar por eles em coisas temporais e espirituais, teriam alguma oportunidade para independência de pensamento e ação. O senso de possuidor do lar próprio haveria de inspirá-los com um forte desejo de progresso. Adquiririam logo a habilidade em planejar e idear por si mesmos. Seus filhos seriam educados em hábitos de diligência e economia, e o intelecto seria grandemente fortalecido. Haveriam de sentir que são homens, não escravos, e seriam capazes de reconquistar em grande medida o respeito pessoal e independência moral perdidos. Eduquem nosso povo para que saia das cidades para o campo, onde podem obter um pedaço de terra e estabelecer um lar para si mesmo e para os filhos. Queridos, nós queremos chamar a atenção sua hoje quanto à questão da casa própria. Não estamos falando aqui de uma casa de pompa, uma casa com vários andares, uma casa luxuosa. Não, estamos falando da sua moradia, de um local para você instituir o seu lar. É provincente, é propósito de Deus que quando o homem e a mulher, a palavra de Deus fala em Gênesis, deixará o homem, o teu pai e tua mãe, se unirá com a sua mulher, ambos serão uma só carne. Esse propósito é para que você se junte à sua esposa e aí você construa um lar, um local em que ali você vai chamar Deus para fazer presença. E para isso você precisa de estrutura para você poder entrar. Então, não é pecado, o Misael trouxe na história de sucesso, falando a questão que o problema é o amor ao dinheiro e não o dinheiro. Quando você luta, quando você batalha, é automático você receber o salário como recompensa. Agora, esse programa ele vem trazendo instruções de como você administrar esses bens que pertencem a Deus. E aí sim, dentro desse propósito, dentro de um planejamento, você precisa incluir a sua casa.
tá certo? Um lugar, como eu te falei, para que você possa levantar um altar do Senhor. O que significa esse altar? É você ter a palavra de Deus todos os dias, através de cultos de manhã, cultos à noite, para você poder agradecer pelo dia, pela noite, fazer deste local uma igreja, um pequeno ambiente para você receber a palavra de Deus também. Então, a casa própria não é pecado você se esforçar, você batalhar, você fazer sacrifícios, você conseguir fazer economias para que você possa ter este local, para que você possa ali construir a tua família e amparar os seus filhos, para que Deus ali possa se tornar também um pedacinho do céu. Então talvez estou falando com alguém que não tem a casa própria e que casou e até hoje está morando com o sogro, com a sogra. Saiba de uma coisa, o comodismo é a pior coisa que existe, sabia? Então eu quero desafiar você, tenha coragem de você poder fazer um propósito com Deus, de você fazer um propósito com a tua família. Não é fácil você às vezes conviver com pessoas. É ótimo ter pai, ter mãe, ter sogro, ter sogra, mas a palavra diz que deixará o teu pai e tua mãe e viverão os dois juntos, se tornando uma só carne. Então você precisa ter o seu espaço. Talvez eu estou falando com um casal que a esposa está doente, que a esposa está a ponto de se separar. Por quê? Porque casou e foi morar junto com os pais, ou foi morar junto com o sogro, a sogra, ou vice-versa. Irmãos, faça um desafio, faça um propósito, lute pela sua casa, torne ali aquele espaço só seu, aquele ambiente em que você vai desfrutar de momentos assim, junto da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Tá certo? Nós temos muitos pais e muitos sogros e muitas sogras excelentes, maravilhosos, mas nós precisamos desvincular do cordão umbilical. Nós precisamos batalhar por o espaço e por o cantinho nosso, ainda que seja um espaço pequeno, humilde, simples. Deus não vê isso, mas a sua disposição de você estar ali em algo que você lutou para ter, isso é gratificante e isso é louvável a Deus. Então, queridos ouvintes, faça um propósito, trabalhe, se esforce, abra mão de luxos, de caprichos, tá certo? Coloque como prioridade a sua família, coloque prioridade a tua esposa, os teus filhos e busque alcançar este propósito. Lembramos que no céu Jesus foi ao Pai e está também preparando moradas para cada um de nós. Que o Senhor nos dê a sua graça e possa prover meios e recursos e sabedoria para que você possa alcançar esse objetivo bem breve e você possa também agradecer por esse cantinho que tenho certeza que você vai conseguir alcançar. Deus te abençoe e neste momento eu quero orar por você que nos ouve, por você que nos assiste, para que Deus possa derramar uma bênção especial a todos nós. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais um programa falando de finanças. Senhor, muito obrigado pela experiência do Misael, pelos desafios, continue com ele dando sabedoria, dando força, dando coragem. Abra também, Senhor, esse coração maravilhoso para que ele possa sempre ajudar as pessoas. Abençoe também, Senhor, aqueles que estão lutando pela casa própria. Sabemos, Senhor, que é difícil, mas não é impossível, porque Tu és o nosso Deus. Sendo humildes, sendo fiéis a Ti, Tu hás de derramar essa bênção sobre nós, mas que nós não venhamos ficar acomodados, que nós não venhamos ficar, às vezes, escorados em uma oportunidade que alguém nos deu,
a um passado, mas que possamos hoje fazer um propósito, fazer um planejamento, colocar como prioridade na nossa vida um lugar em que nós possamos reunir ali a nossa esposa ou o esposo ou com os filhos, intitulando esse local como um lar que foi instituído por ti, um lar em que tu tens prazer de fazer visitas todos os dias, e um lar para que tu possas também derramar grandes bênçãos, pois tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia, e é através de ti, em nome de Jesus, que oramos. Amém. Legal, agradecemos você, ouvinte, você também que nos assiste, por estar conosco neste tempo. E compartilhe, se você gostou deste programa, se você entende que tem mais pessoas que possam ser alcançadas, faça esse trabalho missionário. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Obrigado.